Estudo sobre o corpo causal baseado nos livros de Alice Bailey, compilação extraída do site macara.us. São aqueles mencionados, e eles se tornam os 49 logoi planetários em conexão com 7 sistemas solares. Neles está oculto o mistério dos 3 que se tornam os 16, unidos ou sintetizados pelo 17º, uma correspondência em níveis cósmicos do 7 com a 8ª esfera. Isso deve permanecer praticamente um mistério insolúvel para o homem no presente. Na primeira, segunda e terceira iniciações, uma das 3 pétalas se abre, permitindo uma exibição cada vez mais livre do ponto elétrico central. Na quarta iniciação, a joia, sendo completamente revelada, através de sua luz brilhante, seu intenso calor radiante e seu terrível fluxo de força, produz a desintegração da forma circundante, a quebra do corpo causal, a destruição do corpo causal e a dissolução da flor de lótus. O trabalho do iniciador nessa conexão é muito interessante. Por meio do bastão da iniciação e de certas palavras de poder, ele produz resultados de uma natureza coordenadora, transmutadora e libertadora. Os devas dos átomos permanentes. Este grupo particular de devas é o agregado das vidas que formam a unidade mental e os 2 átomos permanentes. Eles, como sabemos, têm seu lugar dentro da periferia causal e são pontos focais da energia egóica. Eles são o tipo mais elevado de devas construtores e formam um grupo de vidas que estão intimamente aliadas aos anjos solares. Eles existem em 7 grupos conectados com 3 das espirilas do átomo físico permanente logóico. Essas 3 espirilas são para esses 7 grupos de vidas o que os 3 raios principais são para os 7 grupos de raios nos subplanos egóicos do plano mental. Esta frase merece meditação e pode transmitir muita informação ao pensador intuitivo. Há uma correspondência entre as 3 tríades atômicas permanentes e o aparecimento do homem na terceira raça raiz. Uma sequência curiosamente interessante das 3 linhas de força pode ser vista em As Tríades da alma grupal involucionária. O aparecimento do homem de natureza tripla na terceira raça raiz. As tríades nos corpos causais de qualquer unidade. Autoconscient. Movimento, ou impulso de construção de forma latente em o próprio invólucro mental, considerada tanto cosmicamente quanto humanamente. O corpo causal do macrocosmo e do microcosmo. Os centros, divino e humano. Os efeitos da atividade unida do invólucro, dos centros e do corpo causal, à medida que produz manifestação periódica. A ligação dos triângulos. A relação entre o centro da garganta, o centro alta maior e o centro mental, macrocosmicamente e microcosmicamente considerado. A atividade do segundo aspecto foi chamada de espiral cíclica, que em si envolve o conceito de dualidade. Essa atividade é a causa de toda evolução cíclica, e foi chamada na fraseologia oculta de atividade do ano de Brahma. É o que traz o aparecimento e desaparecimento periódicos de todas as existências, grandes ou pequenas. Está intimamente ligado ao aspecto vontade da divindade e ao Senhor Slípica do mais alto grau, e sua origem é, portanto, difícil para nós compreendermos. Talvez tudo que possa ser dito sobre isso é que é em grande parte devido a certos impulsos que, no que diz respeito ao nosso sistema solar, podem ser rastreados até o Sol Sírius. Esses impulsos encontram sua analogia nos impulsos que emanam de forma cíclica do corpo causal do homem, impulsos esses que trazem seu aparecimento no plano de Maia por um período temporário. Uma dica pode ser dada aqui ao estudante sério. No ego triplo, as vidas que formam o broto central, as vidas das pétalas e o grupo triplo de vidas que formam os 3 átomos permanentes, é vista uma correspondência aos 3 grupos de Lorde Slípica que são a causa kármica da manifestação solar e que controlam sua manifestação periódica. Esses 3 grupos estão relacionados às suas inteligências guias em Sírius. Essa atividade espiral cíclica, que é característica de todas as formas, talvez possa ser compreendida de forma mais prática se estudarmos como uma expressão de 4 leis, abordando cada uma delas brevemente. A lei da expansão. Esta lei de uma expansão evolucionária gradual da consciência que habita cada forma é a causa da forma esferoidal de cada vida em todo o sistema solar. É um fato na natureza que tudo o que existe habita dentro de uma esfera. O átomo químico é esferoidal. O homem habita dentro de uma esfera, assim como o logos planetário e o logos solar, sendo esta esfera a forma que a matéria assume quando sua própria atividade interna e a atividade da forma estão trabalhando em uníssono. Ela requer os 2 tipos de força, rotativa e espiral cíclica, para produzir isso. Os cientistas estão começando a reconhecer isso mais ou menos, e a perceber que é a lei da relatividade, ou a relação entre todos os átomos, que produz o que é chamado de luz, e que, em seus fenômenos agregados, forma aquela esfera composta, um sistema solar.
O movimento das constelações externas à esfera solar é responsável por sua forma em conjunto com seu próprio movimento rotativo no espaço. À medida que os comprimentos de onda da luz das constelações e sua relação com o Sol são melhor compreendidos, e à medida que o efeito desses comprimentos de onda ou vibrações de luz, que são atraentes ou repulsivos ao Sol, são compreendidos, muito será revelado. Pouco se sabe até agora sobre o efeito que aquelas constelações nos céus, que são antagônicas ao sistema solar, têm sobre ele, e cujos comprimentos de onda ele não transmite, cujos raios de luz não penetram, se é que isso pode ser expresso de uma maneira tão pouco científica, através da periferia solar. O átomo é sobre a natureza ilusória da matéria e a infinita divisibilidade do átomo que toda a ciência do ocultismo é construída. Tudo é atômico, Deus, mônadas, átomos. A esfera da manifestação solar. O ovo oracle logoico. Macrocosmo. A esfera da manifestação monádica. As mônadas o ovo aurico monádico. Microcosmo, a esfera do átomo físico final. Átomos. O sistema solar é um átomo cósmico. Cada plano é um átomo ou esfera completa. Cada planeta é um átomo. Cada homem celestial é uma unidade atômica. Cada mônada humana é um átomo no corpo de um dos homens celestiais. O corpo causal é um átomo ou esfera. O elemental do plano físico é uma unidade atômica. O que é um átomo? Uma invólucro formada pela matéria do sistema solar em um ou outro de seus 7 graus e habitada por algum tipo de vida. A inteligência absoluta informa cada átomo. A vida absoluta informa cada átomo. Átomos e almas são termos sinônimos. Neste sistema solar, átomos e almas são termos sinônimos. O raio primordial mais o raio divino da sabedoria. No sistema solar anterior, átomos e mente eram provavelmente termos sinônimos. Resultou no raio primordial de matéria inteligente ativa, a base da evolução atual. Não. Próximo sistema, átomos e o terceiro fator, espírito puro, podem ser termos sinônimos. O raio primordial e o raio divino mais o terceiro raio cósmico de vontade. Ou poder. Os átomos são inseparáveis do espírito. Elas são os invólucros através das quais o Deus informador se manifesta. O formato do invólucro é uma esfera. A qualidade do invólucro é o amor latente. A matéria do invólucro é substância inteligente ativa. Em relação a um sistema solar, esses 3 fogos nos planos cósmicos são chamados: o Sol espiritual central, essencial; o Sol subjetivo, chamado de o coração do Sol; o Sol físico, objetivo. Os nomes do Sol mencionados na doutrina secreta são 1. Meritanda, Agni, Helios, Apollo. O Sol na doutrina secreta é usado nas 3 conotações seguintes: o Sol espiritual central, o Sol físico visível, os 3 sóis secundários. Como acima. Considere o microcosmo, manifestando-se através do corpo causal, que contém os 3 átomos permanentes, os centros de força dos 3 corpos, o mental, o astral e o físico. Considere as 3 afirmações a seguir. No cosmos, o Sol é o Kama Rupa, ou corpo de desejo de Akasha, o segundo aspecto de Brahma. Compare filho da necessidade. No sistema, o Sol é o 6º princípio, Budi, e seu veículo. Os dragões da sabedoria tomando forma no 4º éter cósmico, nosso plano búdico. Como uma entidade. O Sol é o 7º princípio de Brahma ou aspecto da matéria inteligente ativa. Daí a rejeição, como é chamada, ocorre porque a consciência ou o desenvolvimento do ego, logóico ou humano, é o objetivo da evolução, e não aspecto da matéria. O raio primordial é apenas o veículo do raio divino. Vamos agora resumir brevemente os vários impulsos vibratórios que têm um efeito definido sobre a mônada, e que devem ser mantidos em mente ao considerarmos a evolução do peregrino divino. Não é o propósito deste tratado ampliar cada impulso distintivo. Ele apenas busca indicar, deixando para os estudantes individuais posteriores a expansão das ideias transmitidas. 3 impulsos inerentes aos 3 veículos periódicos, como HPB denomina os 3 principais centros de energia através dos quais a mônada se manifesta: a energia do anel não se passa monádico, vendo-o como uma unidade; a energia do corpo causal, dentro da periferia monádica; a energia do corpo físico, a síntese no plano físico da força que se derrama em manifestação através dos 3 átomos permanentes. Movimento no corpo causal. Estudamos um pouco essa atividade,
pois ela se manifesta de forma quádrupla no invólucro mental, e a razão pela qual não houve muito a dizer sobre esse assunto foi que o invólucro mental está sob as leis do aspecto matéria, e está sujeito às mesmas regras que os veículos materiais de todas as existências. É apenas matéria de grau mais fino. O estudante, portanto, pode aplicar o que foi dito anteriormente sobre os corpos astral e físico ao corpo mental, e assim negar a necessidade de entrarmos no assunto com mais detalhes. O corpo causal difere do aspecto Brahma por ser uma personificação mais completa da vida do segundo aspecto. Suas características predominantes são aquelas do segundo aspecto. Estudar a natureza do movimento no veículo causal envolve muita clareza de pensamento e a devida apreciação da natureza desse corpo. Deve-se lembrar aqui que, ao considerar o corpo causal, estamos lidando especificamente com o veículo de manifestação de um anjo solar que é sua vida informativa e que está em processo de construí-lo, aperfeiçoá-lo e ampliá-lo, refletindo assim em pequena escala o trabalho do Logos em seu próprio plano. Cada parte do corpo causal é acionada por um tipo de força que emana de um ou outro grande centro, e pode ser interessante, portanto, se considerássemos as partes componentes deste templo da alma, se estudássemos o tipo de atividade animadora, chegássemos a um conhecimento das forças que atuam sobre ele e através dele. Vamos tomá-los um por um, começando com a fileira externa de pétalas. Neste resumo, lidamos com os principais tipos de energia que se manifestam no corpo egóico ou causal. Certas outras influências devem ser igualmente consideradas em conexão com a camada externa de pétalas. Concluindo o que será dito sobre o movimento no corpo causal, gostaria de salientar que ele também, em seu próprio plano, tem as 3 características de inércia, mobilidade e ritmo. Inércia caracteriza o estágio anterior à revolução das diferentes camadas de pétalas, e essa revolução só começa a ser sentida quando as pétalas estão se tornando ativas. Pode-se afirmar que a passagem do peregrino pelo salão da ignorância corresponde ao período de inércia egóica. Durante esse período, os átomos permanentes são os pontos de luz mais notáveis no lótus. Eles constituem os alimentadores de energia da pétala. Mais tarde, à medida que o peregrino no plano físico se torna mais ativo e o lótus egóico está consequentemente se desdobrando com maior rapidez, o estágio de mobilidade sobrevém, e os círculos começam sua revolução. Finalmente, quando o homem trilha o caminho e seu propósito é intensificado, o broto central se desdobra, a revolução é unificada e, por meio da irradiação dos fogos da joia, um ritmo específico é imposto ao lótus, e suas energias são estabilizadas. Esse ritmo é diverso de acordo com o tipo de mônada em questão, ou a natureza do logos planetário do raio de um homem, seu protótipo divino. Pelo uso de certos termos, informações são transmitidas aos trabalhadores do planeta, a Irmandade da Luz, quanto à natureza do ego em questão, a qualidade de seu raio, o número de sua vibração e o ponto de evolução atingido. Ficará aparente, portanto, porque não é permitido aqui tornar públicos os nomes dos 7 grupos rítmicos. Um dos efeitos produzidos no homem inferior via os centros, através da atividade unificada do corpo causal, é a coordenação das energias inferiores do ser humano. Essas energias inferiores, como sabemos, demonstram-se através do meio de os 3 grupos de centros nos 3 corpos. O próprio corpo etérico. Certos centros no corpo físico, como a glândula pineal, o corpo pituitário e o baço. Não estamos aqui nos referindo ao trabalho desses centros, pois ele é auto-iniciado porque é inerente à sua própria natureza, mas aos efeitos a serem vistos neles, à medida que as 3 camadas de pétalas funcionam com crescente coerência, e a força latente na joia faz sua presença ser sentida. Pode-se dizer especificamente que esses efeitos se mostram de uma maneira tripla. Eles fazem com que o grupo de rodas ou centros em cada plano, ou em cada um dos veículos mais sutis, se torne quadridimensional e funcione como rodas que giram sobre si mesmas. Eles produzem a distribuição ordenada de força pela formação de vários triângulos de energia dentro dos corpos. Isso já foi tratado anteriormente, e é necessário apenas apontar aqui que é a energia, acumulando-se no corpo causal e daí fazendo sua presença ser sentida, que produz entre os centros a circulação esotérica de força que eventualmente liga cada centro de uma forma geométrica peculiar, trazendo assim cada parte da natureza do homem inferior à sujeição. Em terceiro lugar, eles provocam a estimulação de certas glândulas do corpo que são consideradas atualmente puramente físicas, e assim permitem que o anjo solar agarre e conserve para seu propósito o corpo físico denso. Antes da libertação final, mas depois que a maior parte dos processos purificatórios e de alinhamento estiverem completos, os veículos do iniciado apresentam uma aparência maravilhosa, devido aos fluxos de energia do corpo egóico que podem alcançá-lo. O lótus egóico é desdobrado, e o fogo central é exibido.
Cada pétala e cada círculo de pétalas está pulsando com vida e cor, e está em movimento ativo, girando com grande rapidez e com fluxo de energia viva circulando em cada parte do lótus. Os 3 átomos permanentes brilham e resplandecem e formam, através de sua rápida revolução e interação, o que parece ser um ponto de fogo flamejante, de modo que às vezes é chamado de o reflexo da joia na testa da mãe. Os 18 centros nos 3 planos, 4 no mental e 7 em cada um dos 2 planos inferiores, são rodas radiantes de fogo, cada grupo distinguido por uma cor específica, e girando com tal rapidez que o olho dificilmente pode segui-los. Os corpos são formados dos mais altos graus de substância, cada átomo individual, portanto, sendo capaz de vibração intensificada e brilhando com a luz de seu próprio fogo central. O corpo etérico especialmente deve ser notado, pois é um transmissor neste estágio do tipo mais puro de prana, e merece o nome que às vezes lhe é dado de o corpo do Sol. É um envelope que contém os fogos do sistema microcósmico. Nele estão centralizados não apenas os fogos prânicos, mas aqueles 7 centros que são os transmissores de todas as energias superiores do ego e dos 2 corpos materiais superiores. Tudo é centralizado, e o veículo etérico aguarda para ser usado no plano físico em cooperação com o meio denso até que o homem possa ter sucesso em ligar a consciência dos 2 aspectos do corpo denso para que a continuidade seja preservada. Este trabalho realizado, os 3 centros que são de natureza estritamente física, a glândula pineal, o corpo pituitário e o baço, tornam-se luminosos e radiantes, e todos os fogos do corpo são tão estimulados que os átomos que formam o invólucro físico aparecem. Irradiar. Esta é a verdade oculta por trás da crença de que todo mensageiro da loja e todo salvador do homem é naturalmente um curador. As forças que fluem através de um homem cujos átomos, centros, invólucros e corpo causal formam uma unidade coerente em atividade plena e radiante são de tal força e pureza que têm um efeito definido sobre a natureza daqueles com quem entram em contato. Eles curam, estimulam e aumentam a vibração de seus semelhantes. Efeitos do movimento sintético. Observacos introdutorias sobre alinhamento. Os efeitos da atividade sintética dos centros, invólucros e corpo causal produzem periodicidade de manifestação e a ligação dos triângulos. A relação entre o centro da alta maio, o centro da garganta, os centros no plano mental. Se resumirmos os pensamentos transmitidos aqui, descobriremos que ele lida com alguns aspectos daquele alinhamento muito necessário que deve ocorrer antes da plena capacidade de servir na libertação final. Estudamos de muitos ângulos as partes componentes do homem, o microcosmo e o modo pelo qual ele se manifesta na Terra para expressar o que está oculto e fazer sua energia ser sentida no grupo e no lugar onde ele se encontra. A constituição do corpo causal foi vista como consistindo de uma forma tripla de energia, com um quarto e mais dinâmico tipo de força latente no coração, pronto para demonstrar quando as outras 3 formas estão ativas, utilizando-as assim como um veículo. Notamos também que há também 3 formas de energia que chamamos de invólucros do eu pessoal, e que também devem estar funcionando ativamente antes que a força tripla egóica possa se fazer sentir através de seu meio. Adicionados a esses fatores, devem ser mencionados os 7 centros na matéria etérica que encontram seu lugar no corpo etérico e que despertam e se tornam ativos conforme os invólucros oscilam em atividade rítmica. Destes centros, os 3 principais são os de maior importância no que diz respeito ao alinhamento egóico, e sua força vital só começa a se fazer sentir depois que os 4 inferiores estão totalmente ativos. Um triângulo sistêmico final será formado, o qual será de força suprema, pois será utilizado pela essência e energias abstratas do setenato de esquemas como a base negativa para a recepção de energia elétrica positiva. Esta energia elétrica é capaz de circular através dos esquemas devido à realização de um alinhamento cósmico. É a introdução desta força espiritual terrível durante os estágios finais da manifestação que resulta no resplandecer dos 7 sóis. Embora os 7 tenham se tornado os 3, está somente em conexão com os planetas físicos densos. O resplandecer falado nos livros ocultos e na doutrina secreta é na matéria etérica. É esta energia ígnea etérica que leva à consumação, e assim destrói, os 3 esquemas principais restantes. Nisto temos uma correspondência com a queima do corpo causal na 4ª iniciação através da fusão dos 3 fogos. É somente uma correspondência, e os detalhes não devem ser levados muito longe. O esquema de Saturno é esotericamente considerado como tendo absorvido os fogos friccionais do espaço sistêmico. Netuno é visto como repositório das chamas solares e Urano como lar do fogo elétrico. Quando, por meio de atividade extrasistêmica baseada em 3 causas: alinhamento logóico, a tomada de uma iniciação logóica, a ação daquele sobre quem nada pode ser dito,
Esses 3 esquemas são estimulados simultaneamente e os fogos passam de um para o outro de forma triangular. Eles então também passam para a obscuração. Nada resta, exceto sóis etéricos ardentes e estes, através da própria intensidade da queima, se dissipam com grande rapidez. O homem, quando atinge esse estágio, é um criador em matéria mental de um calibre diferente do homem médio que trabalha inconscientemente. Ele constrói em uníssono com o plano e o divino Manasaputra, o filho da mente. Desviará sua atenção de ser um filho do poder nos 3 mundos e centralizará sua atenção na tríade espiritual, recapitulando assim uma volta mais alta da espiral, o trabalho que ele fez anteriormente como homem. Isso se torna possível quando o crescimento do triângulo logo acima tratado, base da espinha, centro alta maior e garganta, conforme eles se unem na cabeça, é paralelo a outra triplicidade, o plexo solar, o coração e o terceiro olho. A energia que se funde através deles é similarmente unificada no mesmo centro da cabeça. O terceiro olho é um centro de energia construído pelo homem. É uma correspondência ao centro de energia, o corpo causal, construído pela mônada. O centro alta maior é similarmente construído por outras correntes de força e corresponde curiosamente à forma tripla construída pelo ego nos 3 mundos. Alguns dos aspectos desta lei são aqui indicados. O terreno não é de forma alguma coberto, mas o suficiente foi mostrado para indicar sua magnitude e extensão. Para encerrar, deve ser apontado que a lei do karma é, de alguns ângulos de visão, a soma total desta lei da atração, pois ela governa a relação de todas as formas com aquilo que usa a forma, e de todas as vidas entre si. Estudantes da lei da atração devem ter cuidado para ter em mente certas coisas. Elas devem ser cuidadosamente consideradas e percebidas conforme o assunto é estudado. Eles devem lembrar primeiro que todas essas leis subsidiárias são, na verdade, apenas a manifestação da lei única, que elas são apenas termos diferenciados, empregados para expressar um grande método de manifestação. Em segundo lugar, que toda energia, demonstrando no sistema solar, é afinal a energia do átomo físico permanente logóico, tendo seu núcleo no subplano atômico do físico cósmico. Este átomo físico permanente, como é o caso com o átomo correspondente do Jiva encarnante, tem seu lugar dentro do corpo causal do Logos em seu próprio plano. É, portanto, impressionado pela totalidade da força do lótus cósmico egóico, ou a qualidade atrativa do amor cósmico. Esta força é transmitida ao sistema solar de 2 maneiras, através do meio do Sol, que é em um sentido oculto o átomo físico permanente. Ele, portanto, atrai e mantém atraído todos dentro de sua esfera de influência, produzindo assim o corpo físico logóico. Através do meio dos planos que são as correspondências para as 7 espirilas do átomo físico permanente de um ser humano. Assim, um tipo dual de força atrativa é encontrado, um, básico e fundamental, o outro mais diferenciado e secundário. O método empregado só pode ser expresso como a entrada no campo de queima. O poder de fazer isso é obtido através da passagem por 3 campos de queima preliminares, como é facilmente visto. O chão de fogo que fica entre o salão da ignorância e o salão do aprendizado. Este é o fogo destrutivo que o homem cria sob o trabalho da lei do karma. O campo de queima da personalidade morta que fica entre o salão do aprendizado e o salão da sabedoria. Ele é encontrado nas margens do rio da vida e tem que ser passado antes da 3ª iniciação. O campo de queima que é encontrado quando um homem está pronto para sair do salão da sabedoria como um adepto completo. É um campo de queima triplo e é encontrado no topo da montanha, sendo mantido vivo e flamejante por todos os ventos do céu. É responsável pela destruição do corpo egóico ou causal. O terceiro produz uma alquimização espiritual, enquanto os outros 2 produzem resultados no lado objetivo ou forma e no aspecto subjetivo ou consciência de sua natureza tripla. Quando esses 3 campos de queima são passados, então o adepto está preparado para outra experiência mais feroz. Psychologia Esoterica, Volume I. Será lembrado que o primeiro grande derramamento do Logos vivificou a substância universal e fez com que cada átomo de matéria dentro do anel não se passa de seu sistema vibrasse em 7 medidas diferentes de vibração. O segundo derramamento causou combinações moleculares, formando assim os 6 subplanos abaixo do atômico em cada plano, e produziu a forma. Foi no momento do segundo derramamento que cada um dos centros divinos de consciência lançou um fio de ser em um átomo dos subplanos mais elevados dos planos átmico, búdico e manásico, átomos destinados a serem os núcleos dos corpos futuros, cada um em seu respectivo plano, os 3 formando a tríade superior tão frequentemente referida. Agora, cada átomo está sob a influência de um ou outro dos raios, e os átomos átmico, búdico e manásico referidos pertencem todos ao mesmo raio, mas este não é necessariamente o mesmo raio daquele ao qual o centro de consciência ofuscante pertence.
De fato, na maioria dos casos, o raio do centro de consciência e o raio da tríade são diferentes. Um modifica o outro, o primeiro sendo primário, chamado pela Sra. Bezan de raio monádico, o outro sendo raio secundário ou individual, já que o átomo manásico é o núcleo do futuro corpo causal no qual o indivíduo passa de vida em vida. Este corpo é, naturalmente, gradualmente construído de partículas de matéria pertencentes à mesma qualidade e tipo de seu átomo núcleo. E quando é assim construído através de longas eras de evolução, o centro divino de consciência ofuscante, que através das eras também evoluiu individualmente, une-se a ele. E o ego individual imortal começa sua escalada ascendente através do reino humano. Esta é a terceira efusão para cada alma. A influência deste raio secundário ou individual constitui o fator principal nos estágios iniciais da evolução, ou seja, nos reinos elemental, mineral, vegetal e animal. Mas, naturalmente, a influência mais profundamente enraizada deve ser aquela que afeta o centro divino de consciência. Portanto, quando a união acima mencionada ocorre e a entidade se torna o ego reencarnante, o raio primário se torna e permanece a força dominante. Psychologia Esoterica, Volume 2. Raio 5. O anjo da presença serve aos três, um acima, um abaixo e um que sempre é. Isso se refere ao fato de que no quinto plano o anjo é definitivamente encontrado e conhecido, e os três aspectos da tríade superior, Budi, a mente abstrata e o espírito, mais o ego no corpo causal, e a mente inferior estão aqui misturados e fundidos. O grande triângulo começa suas revoluções, e seus raios se estendem em todas as direções e permeiam o todo. O homem e o anjo se encaram, e sabem que são o mesmo. A luz que irradia do coração, da garganta e do centro que fica no meio do caminho se encontram e se fundem. Os dois são um. A voz que fala dentro do silêncio pode ser ouvida. O poder que alcança do ponto mais alto chegou ao mais baixo. O plano agora pode ser conhecido. O todo pode ser revelado. O amor que se estende do coração, a vida que emana de Deus, serviram ao plano. A mente que reúne tudo com sabedoria nas fronteiras do plano alcançou os limites externos da esfera da atividade de Deus. Esse poder informa minha vida. Esse amor inspira meu coração. Essa mente ilumina todo o meu mundo. Portanto, sirvo ao plano. Os dois ciclos de apropriação egóica. Entraremos agora em uma consideração um tanto técnica da relação do ego e seu raio com os invólucros ou veículos através dos quais ele deve se expressar, e através dos quais ele deve entrar em contato com certas fases da experiência divina. O fundamento do que é aqui elaborado em relação aos ciclos de apropriação será encontrado brevemente abordado em um tratado sobre o fogo cósmico, e as seguintes declarações, reunidas daquelas páginas, serão elucidadas nas páginas seguintes. À medida que o ego ou a alma se apropria de uma capa para expressão e experiência, pontos de crise inevitavelmente ocorrerão. O trabalho de passar para um plano particular para propósitos de encarnação é um desses pontos. Isso diz respeito à passagem para um plano inferior, ou de um plano inferior para um superior. Indicações da importância e da natureza crucial de tal transição podem ser vistas em certas fórmulas que são usadas ao passar de um grau na maçonaria para outro, como na elevação de uma loja de um grau inferior para um superior. Outro ponto de crise ocorre quando o corpo mental é levado à atividade e o corpo etérico é igualmente vitalizado. A relação entre o ego ou alma e o corpo físico denso é estabelecida quando a matéria dos três subplanos mais baixos do plano físico é construída no corpo etérico, antes da encarnação física, e os canais potenciais de comunicação e de saída são estabelecidos. Esses são os principais canais ou linhas de comunicação encontrada entre o centro na base da espinha e aquele na cabeça, via baço. Uma atividade correspondente ocorre no processo de libertação no caminho do retorno, no qual a ponte, ou antakarana, é estabelecida entre o corpo mental inferior, o corpo causal e os mundos mentais superiores. Padrões são, em última análise, apenas aqueles tipos de energia que estão lutando para emergir em expressão material e que eventualmente subordinam as energias mais superficiais e óbvias, que trabalharam seu caminho até a superfície no processo de manifestação, ao seu novo ritmo imposto. Assim, eles produzem os tipos alterados, novas formas de diferentes notas, tons e aparências. Esses padrões são literalmente ideias divinas, pois emergem da consciência subjetiva do grupo e assumem aquelas formas mentais que podem ser apreciadas e apropriadas pela mente e cérebro do homem durante qualquer época particular. Pode-se, portanto, pensar que esses padrões ou ideias fundamentais que tomam forma e parecem controlar o caminho de um homem na Terra, como é chamado esotericamente, produzem o condicionamento aqui discutido. Literalmente e curiosamente, não é assim.
Do ângulo do pensamento esotérico, o condicionamento, se corretamente compreendido, diz respeito à resposta, inata e inerente, da matéria ou substância, ao padrão. Pode-se dizer que o padrão evoca e desperta a resposta, mas que o condicionamento da atividade resultante é determinado pela qualidade do aparelho de resposta. Essa qualidade é inerente à substância em si, e a interação entre o padrão e o material condicionado produz o tipo de invólucro que a alma se apropria no tempo e no espaço, a fim de experimentar e ganhar experiência. Ficará mais claro, portanto, à medida que se estuda esse assunto e se pondera profundamente sobre suas implicações, que à medida que o homem avança no caminho da evolução e se aproxima do status de um iniciado, o condicionamento da forma, inato e inerente, se aproximará continuamente mais e mais dos requisitos do padrão. Também pode ser afirmado que o padrão é relativamente imutável e inalterável em sua própria natureza inerente, pois surge da mente, da divindade macrocósmica ou do pensador microcósmico, mas que o processo do condicionamento interno da matéria é mutável e está em um estado de fluxo contínuo. Quando, na terceira iniciação, a união do padrão e da forma condicionada é alcançada, a transfiguração do iniciado ocorre, levando àquela crise final em que os dois são conhecidos como um e a natureza da forma, incluindo nesta fase o corpo causal, bem como os veículos inferiores, e então se dispersa e desaparece. Astrologia Esoterica. O Sol, o transmissor da energia do segundo raio, rege a quinta casa ou mansão da alma, o corpo causal neste caso. A força de Leão também está envolvida, a força da alma autoconsciente. O homem espiritual, ciente de sua identidade, diz nesta casa: eu sou a causa eterna de toda relação. Eu sou e eu existo. O dualismo do segundo raio é primeiramente percebido na quinta casa pelo homem, o quinto princípio corporificado. Se o astrólogo considerar esses 3 pontos e estiver disposto a experimentá-los, um grande passo à frente na revelação da astrologia da alma ocorrerá. Ele achará útil também trabalhar as correspondências mais elevadas com as realidades materiais para as quais as casas representam. As outras 10 casas vocês podem descobrir por si mesmos. É interessante notar, por exemplo, em conexão com a segunda casa, e a mesma ideia pode ser aplicada a todas elas, que Touro, a mãe da iluminação, e Vênus, a doadora da mente mais a alma incorporada, estão relacionadas e ativas nesta casa. A luz da matéria e a luz da alma estão ambas envolvidas no uso da energia e no problema do que é desejado, o que é considerado perda e o que deve ser objetivo ganho. É, portanto, a casa dos valores, materiais ou espirituais. O coração do Sol, e sua relação com os corpos mentais inferiores e superiores, produzindo aquela manifestação peculiar que chamamos de corpo causal. Nesta conexão, deve ser lembrado que a força que flui do coração do Sol, o centro da cabeça, ele está localizado no topo da cabeça. É frequentemente chamado de lótus de 1000 pétalas ou Brahmarandra. Corresponde ao Sol espiritual central. Ele entra em atividade funcional após a terceira iniciação e é o órgão para a distribuição da energia monádica, do aspecto vontade da divindade. Está relacionado à tripla personalidade pelo Antakarana, que discípulos e iniciados estão em processo de construção e que atinge sua plena utilidade somente após a destruição do corpo causal na quarta iniciação. É o centro Shambhala no corpo físico e o agente do Pai ou do primeiro aspecto divino. Ele registra propósito, corresponde ao fogo elétrico do sistema solar e é dinâmico em qualidade. Sua densa externalização física é a glândula pineal na cabeça. Ela permanece ativa durante a infância e até que a vontade de ser esteja suficientemente estabelecida para que a pessoa encarnada esteja firmemente ancorada na encarnação física. Nos estágios finais da expressão divina no homem, ela novamente entra em atividade e utilidade como agente para a realização. Na terra da energia da vontade do ser estabelecido. É o órgão de síntese porque, após a terceira iniciação e antes da destruição do corpo causal, ela reúne em si as energias de todos os 3 aspectos da vida manifestada. No que diz respeito ao homem, isso significa as energias da tríade espiritual, do lótus egóico triplo e da personalidade tripla, tornando assim novamente os 9 da iniciação. As energias assim sincronizadas e focadas em, ao redor e acima da cabeça são de grande beleza e radiação extensa, além de eficácia dinâmica. Elas servem para relacionar o iniciado a todas as partes da vida planetária, ao grande conselho em Shambhala e ao Senhor do mundo, o iniciador final, por meio do Buda e de um dos 3 Budas da atividade. O Buda, em um sentido muito peculiar, relaciona o iniciado ao segundo aspecto da divindade, o do amor, e, portanto, a hierarquia. Os Budas da atividade relacionam ao terceiro aspecto da divindade, o da inteligência ativa. Assim, a energia da vontade, da consciência e da criatividade se encontram nele,
proporcionando a síntese dos aspectos divinos. O centro cardíaco se torna essencialmente relacionado à personalidade quando o processo de alinhamento com a alma está sendo dominado. Esse processo está sendo ensinado hoje em todas as escolas esotéricas mais novas e sólidas, e tem sido enfatizado na escola arcana desde o início. É esse procedimento, distinguido pela orientação correta, concentração e meditação, que relaciona a personalidade à alma e, portanto, à hierarquia. O relacionamento com a hierarquia ocorre automaticamente à medida que esse alinhamento avança e o contato direto com a alma é estabelecido. A consciência da personalidade é substituída pela consciência de grupo, e o influxo de energia hierárquica segue como uma consequência natural, pois todas as almas são apenas aspectos da hierarquia. É esse relacionamento estabelecido, com sua interação subsequente, magnética e irradiante, que traz a destruição final do corpo da alma ou corpo causal à medida que o relacionamento atinge seu ponto mais alto de reconhecimento intensificado. Há uma curiosa contrapartida para essa experiência em um nível muito mais baixo na morte de toda emoção astral que acontece para o aspirante individual no momento da segunda iniciação. É então um episódio completo e é registrado conscientemente. Entre a segunda e a terceira iniciações, o discípulo tem que demonstrar uma continuidade de não resposta ao astralismo e ao emocionalismo. A segunda morte, a qual estou me referindo aqui, tem a ver com a morte ou o desaparecimento do corpo causal no momento da quarta iniciação. Isso marca a conclusão da construção do Antakarana e a instituição da continuidade direta e desimpedida do relacionamento entre a mônada e a personalidade. O campo da experiência, no qual está a morte, como a pessoa comum a conhece, são os três mundos da evolução humana: o mundo físico, o mundo da emoção e do desejo, e o plano mental. Este mundo é, em última análise, duplo, do ângulo da morte, e daí a frase a segunda morte. Isso eu apliquei anteriormente à morte ou destruição do corpo causal, no qual a alma espiritual funcionou até então. Pode ser aplicado, no entanto, em um sentido mais literal, e pode ser referido à segunda fase do processo de morte nos três mundos. Então, diz respeito apenas à forma, e está relacionado aos veículos de expressão que são encontrados abaixo dos níveis sem forma do plano físico cósmico. Esses níveis de forma são, como você bem sabe, pois o conhecimento constitui o ABC da teoria oculta, os níveis nos quais a mente concreta e inferior funciona, a natureza emocional reage ao chamado plano astral e ao plano físico dual. O corpo físico consiste no corpo físico denso e no veículo etérico. Temos, portanto, que, ao considerar a morte de um ser humano, empregar a palavra morte em relação a duas fases nas quais ela funciona. Fase 1. A morte do corpo físico etérico. Esta fase cai em dois estágios: aquilo em que os átomos que constituem o corpo físico são restaurados à fonte de onde vieram. Esta fonte é a soma total da matéria do planeta, constituindo o corpo físico denso da vida planetária. Aquela em que o veículo etérico, composto de uma agregação de forças, retorna essas forças ao reservatório geral de energia. Esta fase dual abrange o processo de restituição. Fase 2. A rejeição, como às vezes é chamada, dos veículos mentais e emocionais. Estes formam, na realidade, apenas um corpo. A ele os primeiros teosofistas, corretamente, deram o nome de corpo kama-manásico ou veículo da mente-desejo. Eu disse em outro lugar que não existe tal coisa como o plano astral ou o corpo astral. Assim como o corpo físico é feito de matéria que não é considerado um princípio, o corpo astral, no que diz respeito à natureza da mente, está na mesma categoria. Este é um assunto difícil para você entender porque o desejo e a emoção são tão reais e tão devastadoramente importantes. Mas, falando literalmente, do ângulo do plano mental, o corpo astral é uma invenção da imaginação, não é um princípio. O uso em massa da imaginação a serviço do desejo construiu, no entanto, um mundo ilusório e glamouroso, o mundo do plano astral, durante a encarnação física, e quando um homem não está no caminho do discipulado, o plano astral é muito real, com uma vitalidade e uma vida própria. Após a primeira morte, a morte do corpo físico, ele ainda permanece igualmente real. Mas sua potência morre lentamente. O homem mental vem a perceber seu próprio estado verdadeiro de consciência, seja desenvolvido ou não desenvolvido, e a segunda morte se torna possível e acontece. Esta fase cobre o processo de eliminação. Pode-se, portanto, assumir que a arte da eliminação é praticada de forma mais definitiva e mais eficaz do que a restituição do veículo físico. Outro ponto também deve ser considerado. No lado interno, os homens sabem que a lei do renascimento governa o processo de experiência da vida no plano físico,
e eles percebem então que, antes da eliminação dos corpos câmico, kama-manásico ou manásico, eles estão apenas passando por um interlúdio entre encarnações e que consequentemente enfrentam duas grandes experiências. Um momento, longo ou curto, de acordo com o ponto atingido na evolução, em que será feito contato com a alma ou com o anjo solar. Após esse contato, ocorre uma reorientação relativamente violenta para a vida terrena, levando ao que é chamado de processo de descida e chamado, no qual o homem prepara-se para a encarnação física novamente. Soa sua própria nota verdadeira na substância dos três mundos. Revitaliza os átomos permanentes, que formam um triângulo de força dentro do corpo causal. Reúne a substância necessária para formar seus futuros corpos de manifestação. Colore-os com as qualidades e características que ele já alcançou através da experiência de vida. No plano etérico, organiza a substância do seu corpo vital para que os 7 centros tomem forma e possam se tornar os receptores das forças internas. Faz uma escolha deliberada daqueles que lhe fornecerão a cobertura física densa necessária, e então aguarda o momento da encarnação. Estudantes esotéricos fariam bem em lembrar que os pais apenas doam o corpo físico denso. Eles não contribuem com nada além de um corpo de uma qualidade e natureza particulares que fornecerá o veículo necessário de contato com o ambiente exigido pela alma. Incarnate. Eles também podem fornecer uma medida de relacionamento de grupo, onde a experiência da alma é longa e uma verdadeira relação de grupo foi estabelecida. Esses 2 momentos críticos são enfrentados conscientemente pelo homem desencarnado e ele sabe o que está fazendo dentro dos limites estabelecidos pelo seu ponto na evolução. Segundo. A alma então se prepara para a 4ª iniciação que se aproxima. Esta é basicamente uma experiência monádica e resulta, como você sabe, no desaparecimento ou destruição do veículo da alma ou corpo causal, e o estabelecimento, portanto, de uma relação direta entre a mônada em seu próprio plano e a personalidade recém-criada, via Antakarana. O último parágrafo desta Lei 10 não pode ser interpretado desta mesma maneira nem aplicado desta forma. Ele diz respeito apenas à passagem ou ao descarte de obstáculos por discípulos iniciados muito avançados. Isto é esclarecido pelo uso das palavras ó ascendente, um termo aplicado apenas àqueles que tomaram a 4ª iniciação e que, portanto, não são mantidos por nenhum aspecto da natureza da forma, mesmo uma forma tão elevada ou transcendental como a alma em seu próprio veículo, o corpo causal ou o lótus egóico. Mais uma vez, a facilidade em resposta a esta lei deve ser e é desenvolvida nos estágios iniciais do discipulado, onde a escuta, a capacidade de resposta e a obediência oculta são desenvolvidas e têm suas extensões nos níveis mais elevados da experiência espiritual. Os raios e as iniciações. O coração, como um aspecto da razão pura, requer consideração cuidadosa. Geralmente é considerado o órgão do amor puro, mas, do ângulo das ciências esotéricas, amor e razão são termos sinônimos, e eu gostaria que você refletisse sobre o porquê disso. Amor é essencialmente uma palavra para o motivo subjacente da criação. Motivo, no entanto, pressupõe propósito que leva à ação e, portanto, na tarefa de vida em grupo da mônada encarnada, chega um momento em que o motivo, coração e alma, se torna espiritualmente obsoleto porque o propósito atingiu um ponto de realização e a atividade posta em movimento é tal que o propósito não pode ser detido ou interrompido. O discípulo não pode então ser dissuadido, e nenhum obstáculo ou dificuldade é forte o suficiente para impedir seu avanço. Então temos a destruição eventual do que os teosofistas chamam de corpo causal e o estabelecimento de uma relação direta entre a mônada e sua expressão tangível no plano físico. O centro da cabeça e o centro na base da espinha estarão em relação direta e desimpedida, vontade monádica e personalidade também estarão em uma relação similar e desimpedida, via Antakarana. Eu gostaria que você se lembrasse de que o aspecto vontade é o princípio dominante final. Agora chegamos a um ponto que é difícil para os discípulos compreenderem. O iniciado ou discípulo atingiu um ponto em sua evolução em que a triplicidade dá lugar à dualidade, antes da obtenção da unidade completa. Apenas 2 fatores lhe interessam, pois ele está no ponto médio, e estes são espírito e matéria. Sua identificação completa dentro de sua consciência se torna seu objetivo principal, mas apenas em referência a todo o processo criativo e não agora em referência ao eu separado. É esse pensamento que motiva o serviço do iniciado, e é esse conceito de totalidade gradualmente se infiltrando na consciência mundial que está indicando que a humanidade está à beira da iniciação. Portanto, é o aspecto material, o terço aperfeiçoado da personalidade, que torna possível a atividade do iniciado enquanto ele soa suas 3 demandas. O quinto dominante do ego se faz ouvir na 3ª iniciação, marcando a obtenção da unificação, e isso desaparece na 4ª iniciação.
Naquele momento, o veículo egóico, o corpo causal, desaparece. Então, apenas 2 aspectos divinos permanecem: a substância aperfeiçoada, radiante, organizada e ativa, através da qual o iniciado pode trabalhar em pleno controle, o aspecto da matéria, e o princípio dinâmico da vida, o aspecto do espírito, com o qual aquela realidade divina substancial ainda guarda identificação. É esse pensamento que fundamenta as 3 demandas do iniciado que, de acordo com a regra dada anteriormente aos aspirantes e discípulos, devem soar através do deserto, sobre todos os mares e através dos fogos. Pode-se afirmar que uma compreensão inteligente desta frase levará àquelas ações que produzem a morte, a dissipação e a dissolução final da personalidade através do fim do karma. Deve ser lembrado que um mestre não tem personalidade alguma. Sua natureza divina é tudo o que ele tem. A forma através da qual ele trabalha, se ele está trabalhando e vivendo em um veículo físico, é uma imagem criada, o produto de uma vontade focada e da imaginação criativa. Não é o produto do desejo, como no caso de um ser humano. Esta é uma distinção importante e que garante um pensamento cuidadoso. As vidas menores, que são governadas pela lua, foram dispersas. Elas não respondem mais ao antigo chamado da alma reencarnante, que repetidamente reuniu para si as vidas que tocou e coloriu por sua qualidade no passado. A alma e o corpo causal não existem mais quando a 4ª iniciação acontece. O que resta é a mônada e o fio, o Antakarana que ela teceu de sua própria vida e consciência ao longo das eras e que pode focar a vontade no plano físico, onde pode criar um corpo de substância pura e luz radiante para tudo que o mestre possa requerer. Este será um corpo perfeito, totalmente adaptado à necessidade, ao plano e ao propósito do mestre. Nenhuma das vidas menores, como entendemos o termo, faz parte dele, pois elas só podem ser convocadas pelo desejo. No mestre não há desejo restante, e este é o pensamento mantido diante do discípulo quando ele começa a dominar o significado da 4ª regra. Em vista de todas as instruções dadas anteriormente neste volume, e em vista também da clareza da declaração feita acima, há pouco que será necessário para eu dizer sobre esta primeira demanda. A palavra demanda que foi usada talvez exija explicação. Ao considerar este assunto, deve-se lembrar que a admissão a Shambhala e uma expressão divina na vida e serviço do primeiro grande aspecto divino, o aspecto vontade, é a meta mantida diante dos membros da hierarquia. Eles também estão no caminho da evolução, e sua meta é passar pelo buraco da agulha, em seu caminho para a evolução superior. Esta evolução superior é aquela que se abre diante de um mestre da sabedoria. O uso deste termo esotérico por Cristo na história do Novo Testamento nos dá uma dica quanto à natureza da consciência exaltada que ele expressou. Diante do jovem rico que possuía tanto, Cristo indicou que precisava se preparar para uma grande negação e para um passo à frente. O verdadeiro significado disto nunca foi compreendido e reside no fato de que a frase jovem rico é na realidade um termo técnico que é frequentemente aplicado a um iniciado do 3º grau, assim como as palavras pequeninos ou criança pequena se aplicam a um iniciado do 1º ou 2º grau. Este jovem rico era rico em sua gama de consciência, rico em seu equipamento de personalidade, rico em sua aspiração e em seu reconhecimento. Ele era rico como resultado de uma experiência de longa data e desenvolvimento evolutivo. O Cristo lhe diz que ele deve agora se preparar para o que é chamado na regra 5 de a tríade brilhando. Ele deve agora se preparar para o desdobramento da consciência monádica e para a 4ª iniciação. Nessa iniciação, o corpo causal, o corpo onde a alma experimenta e colhe o fruto da experiência, deve ser e será destruído. Isso tem que acontecer antes que o iniciado possa entrar na Câmara do Conselho do Altíssimo e expressar a vontade para o bem e a vontade de Deus em cumprimento aos propósitos de Deus. A vontade desse jovem rico. Em particular, embora fosse um iniciado, ainda não era adequada às exigências, então ele foi embora tristemente. Ele tinha que se preparar para a 4ª iniciação. A grande renúncia, a crucificação, e assim se preparar para passar pelo buraco da agulha. Algo da qualidade do poder revelador da intuição é conhecido por todos os discípulos. Constitui às vezes, por sua raridade, uma grande excitação espiritual. Produz efeitos e estímulos, indica receptividade futura verdades vagamente sentidas e está aliada, se você pudesse perceber isso, a todo fenômeno da previsão. Um registro de algum aspecto da compreensão intuitiva é um evento de grande importância na vida do discípulo que está começando a trilhar o caminho para a hierarquia. Ele fornece testemunho, que ele pode reconhecer, da existência de conhecimentos, sabedoria e significados dos quais a inteligencia da humanidade ainda não está ciente. Garante a ele a possibilidade de desdobramento de sua própria natureza superior, uma realização de suas conexões divinas e a possibilidade de sua mais alta realização espiritual final.
Ela substitui firmemente o conhecimento da alma e a energia que flui para sua consciência da tríade. Espiritual, particularmente a energia da sexta e sétima esferas de atividade, é a energia específica e particular que finalmente traz a destruição do corpo. Causal, a aniquilação do corpo causal e a libertação da vida. Então, em um estágio posterior no caminho da iniciação, o corpo causal também desaparece e o iniciado fica livre nos 3 mundos. O corpo astral e o corpo causal ou alma são, na linguagem do esoterismo, suplementares à realidade. Eles tiveram uma realidade temporária durante o processo evolutivo, mas, tendo servido ao seu propósito e tendo dotado o homem com certos ativos necessários, consciência, sentimento, sensibilidade, a habilidade de estabelecer e registrar contato, eles morrem e o iniciado permanece, possuidor de poder sobre a forma e uma consciência totalmente desperta. Ele é uma alma e a fusão está completa. É esse aspecto da lei da vida, ou a lei da síntese, como é chamada em certas conotações maiores, com o qual o iniciado lida especificamente ao exercer a lei dos 7 suplementares. O ângulo grupal da questão pode ser visto se você se lembrar de que o iniciado individual, ao exercer essa lei, recorre à energia unida da vontade, pois o grupo a expressa em ritmo unificado. É pelo uso da respiração unida de todo o grupo, tanto quanto sua vontade individual pode assimilar, focar, usar e direcionar, que ele aumenta sua própria vontade e sua força direcionada. A respiração, como bem sabemos, é a vida. Esta lei é aquela exercida pelo Cristo vivo ou ressuscitado, em perfeita harmonia com a vontade de Shambhala. Aqui reside um dos mistérios da iniciação da ressurreição sobre o qual tão pouco foi dito, e é o próprio cerne do mistério da iniciação da ascensão. Nesta última iniciação, o Cristo vivo ressuscitado se retira e se abstrai entrando consciente e permanentemente no grande centro, Shambhala. A ressurreição e a ascensão são os resultados da morte ou destruição do corpo causal. Pode-se ver, portanto, quão verdadeira é a história do Evangelho para os propósitos de Shambhala. Rigra 11. Que o grupo mova o fogo dentro da joia no lótus para a tríade e que eles encontrem a palavra que executará essa tarefa. Que eles destruam por sua vontade dinâmica aquilo que foi criado no ponto médio. Quando o ponto de tensão for alcançado pelos irmãos no 4º grande ciclo de realização, então esse trabalho estará feito. Na primeira leitura desta regra, é óbvio que ela diz respeito à 4ª iniciação e à consequente destruição do corpo causal, o veículo por meio do qual a mônada criou, antes de tudo, a personalidade, e então o instrumento para a expressão do 2º aspecto divino. Estamos, portanto, lidando com uma das principais iniciações. Gostaria aqui de chamar à sua lembrança o fato de que, do ângulo da hierarquia, esta iniciação é a 2ª principal iniciação, e não a 4ª, como é considerada do ângulo humano. A 3ª iniciação é tecnicamente considerada como a 1ª principal iniciação. As principais iniciações são realmente possíveis somente após a transfiguração da personalidade. A vida em grupo deve se expressar no plano físico e na formação do grupo. Ela possuirá um aparelho de sentimento sensível, correspondente ao corpo astral, e a mente do grupo estará bem organizada e funcionando ritmicamente. Assim, a personalidade do grupo estará ativa, mas divinamente ativa, no momento em que esse estágio específico for alcançado. A alma do grupo também estará em plena floração como uma expressão do ashram interno, e no próprio coração da vida do grupo, velada e escondida por sua expressão de personalidade externa e por sua vibrante alma amorosa, será um ponto de fogo vivo ou vida que, no devido tempo e sob condições corretas, deve ser transferido para o ashram interno, encontrado em níveis triádicos. Isso pode ou não significar a destruição do corpo causal do grupo e o estabelecimento de uma linha direta de relacionamento entre o ashram puro e um grupo de discípulos. Isso significará, sem dúvida, durante os estágios preliminares para essa obtenção desejável, uma mudança definitiva de foco e o estabelecimento gradual de um ponto de tensão sobre níveis mais elevados lentamente realizados, continuados até que a transferência seja concluída. Neste ponto, tocamos novamente na franja da vindoura ciência da invocação. Este som de grupo, aumentando à medida que a tensão aumenta e se estabiliza, é invocatório em efeito e extrai resposta eventualmente do ashram interno, devido à sua relação com o grupo externo. Quando a resposta do mestre é registrada na consciência do grupo e sua potência é adicionada à potência do grupo, o som emitido pelo grupo muda em qualidade, é amplificado e diversificado, é enriquecido e então precipitado fora do anel não se passa da vida do grupo. Esta precipitação toma a forma de uma palavra. Esta palavra, sendo resultado da atividade do grupo, foco e tensão, mais a ajuda do mestre, traz 3 resultados. Produz fusão entre o grupo externo e o ashram interno.
Permite que a vida em grupo seja transferida ao longo do Antakarana do grupo e a concentra de uma vez por todas no ashram do mestre. O resultado desta transferência é duplo. O grupo externo morre, ocultamente falando. A alma do grupo, estando agora fundida com o aspecto da vida em níveis mais altos do que aqueles em que o corpo causal existe, não é mais de grande importância. A grande renúncia acontece, e o corpo causal, tendo cumprido seu propósito, morre e é destruído. Assim morreu, de acordo com a injunção teológica, o Cristo na cruz. No entanto, ele não morreu, e ainda vive, e por sua vida todas as almas são salvas. Que eles destruam por sua vontade dinâmica aquilo que foi criado no ponto médio. No cumprimento do requisito aqui imposto, o grupo entra em seu maior teste neste trabalho de transferência. Os membros do grupo preservaram unidos o ponto de tensão. Unidos eles criaram o Antakarana. Unidos eles invocaram pelo som do grupo a atenção do mestre e do ashram do mestre. Unidos esse som tomou a forma de uma palavra, e essa palavra causou um impacto no aspecto da vida do grupo dentro da forma da alma do grupo. Ela o energizou de modo que a destruição do corpo causal está agora em ordem. A tendência do grupo seria então relaxar, e isso normalmente. A palavra irrecuperável saiu e tudo está bem e seguramente realizado. Mas não é assim na verdade. Pelo poder de seu amor unido, o grupo dominou as dificuldades pessoais e desenvolveu juntos as 4 qualidades. Também encontrou a palavra que pode afetar a alma, pois a palavra está sempre relacionada ao segundo aspecto, e por causa disso pode alcançar e energizar a alma, o segundo aspecto em si. Mas agora, nos estágios finais do grande trabalho de transferência, o grupo tem que chegar a um novo ponto de tensão e de realização unida. Ele tem que usar a vontade dinâmica, a energia do primeiro aspecto, e assim trazer a destruição final do corpo causal. A vida dentro do corpo causal foi estimulada e vitalizada, e agora está buscando romper sua forma confinante. O veículo da alma está sendo submetido à pressão de dentro, mas então, tanto no caso do iniciado individual quanto do grupo iniciado, o golpe final tem que ser desferido também de fora, por um ato da vontade unida. Isso corresponde ao grande grito de Cristo na cruz quando ele exclamou: "Está consumado". Com essas palavras, somos informados, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, e a vida do Cristo ascendeu ao Pai. Pondere sobre os significados dessas frases. Aquilo que foi criado no ponto médio não é mais necessário. Nenhum princípio mediador ou intermediário entre o homem e o Pai é mais necessário. A mônada e a personalidade estão em completa unidade e alcançaram um relacionamento perfeito. A triplicidade deu lugar à dualidade, e o caminho da evolução superior está aberto diante do iniciado. Será óbvio que esta fase de realização em grupo pode ser ainda apenas uma esperança. Ela está muito à frente dos grupos atuais, assim como a 4ª iniciação está muito à frente do aspirante ou discípulo médio. Mas os grupos devem ter seus objetivos e devem se esforçar em direção à visão, assim como o indivíduo deve. Estou lançando a fundação para a fase de vida em grupo e esforço unido que será um aspecto tão distinto da era vindoura. Há mais 3 pontos que procuro fazer. Primeiro, a obtenção da habilidade de usar a vontade grupal dinamicamente pode ser mais facilmente compreendida se for percebido que isso significa a extensão do ponto de tensão para reinos que envolvem a superconsciência do discípulo. Também que a liberação do aspecto da vida dos confins do corpo causal produz um novo ciclo de invocação e atividade invocativa. Isso traz um influxo do aspecto destruidor da vontade divina e, consequentemente, a destruição completa do veículo causal. Considere por um momento que o iniciado que passou pela primeira iniciação principal, a transfiguração, e as 2 iniciações do limiar, o nascimento e o batismo dos mistérios cristãos, criou o Antakarana para estabelecer relação direta entre a mônada e a personalidade, entre o centro da consciência universal ou identificação e a forma-expressão nos 3 mundos. O Antakarana é construído e constitui um canal ativo de contato. A alma que por eras dirigiu as várias e variadas personalidades não existe mais. O corpo causal desapareceu, despedaçado no momento em que o iniciado, na 4ª iniciação, clama e diz: meu Deus, por que me abandonaste?" O corpo causal, o templo espiritual não feito por mãos, eterno nos céus, não é mais necessário. Ele serviu ao seu antigo propósito, e o que foi considerado eterno deve desaparecer à luz daquilo para o qual a eternidade é apenas uma fase daquilo que será revelado mais tarde. Tudo. O que resta agora para o iniciado são os 2 pontos de propósito vivo aos quais damos os nomes de espírito-matéria ou vida-aparência. A lição à frente do iniciado é perceber o significado interno, não o significado óbvio e facilmente compreendido, de que espírito é matéria em seu ponto mais alto, e matéria é espírito em seu ponto mais baixo. Isso envolve a livre interação de energia vital, conscientemente aplicada como resultado de processos de longa duração, e matéria-força, via Antakarana.
A ponte do arco-íris se torna um canal para o impacto da energia monádica ou vital sobre a substância, de modo que a substância, tomando forma sob a intenção cíclica do logos planetário, pode se tornar cada vez mais colorida ou qualificada pela energia da universalidade. Você pode ver nas frases um tanto envolvidas acima com inadequada é a linguagem para expressar o entendimento e a intenção da hierarquia. Esta quarta palavra está intimamente relacionada à quarta iniciação na qual o corpo causal ou veículo da alma em seu próprio plano é destruído, aquela bela, intangível, qualitativa identidade que motivou e implementou o homem nos três mundos. Este exemplo esclarece um pouco a dificuldade deste assunto com o qual estamos preocupados? Reflita sobre isto como uma ilustração desta forma de destruição e busque melhor entendimento. Esta forma superior de destruição não se manifesta sob a atividade ou a não atividade da lei da atração, como a morte que a alma traz. Ela está definitivamente sob a lei da síntese, uma lei da esfera monádica da vida, e uma, portanto, muito difícil para você compreender. Ela emana de um ponto fora dos 5 mundos da evolução humana e sobre-humana, assim como a destruição da forma nos 3 mundos emana da alma funcionando fora dos 3 mundos da mente inferior e concreta, o mundo astral e o plano físico. Esta declaração novamente pode ajudá-lo a entender. Se assim for, será evidente para você que somente iniciados que tomaram a quinta iniciação e iniciações mais elevadas podem exercer efetivamente esta forma particular de morte, pois a potência monádica somente se torna disponível após a terceira iniciação, e seu primeiro uso bem-sucedido é a destruição do corpo causal do iniciado. É a recompensa da transfiguração. Há na história do Evangelho 4 momentos registrados na vida de Cristo em que esse processo de desenvolvimento dentro de sua consciência, essa centralização monádica, não sei que outra palavra usar, pois ainda não desenvolvemos a terminologia da mônada, o aspecto da vontade, começa a se demonstrar e pode ser traçado em um processo definitivamente em desenvolvimento. No passado, incidentalmente, me referi a esses pontos, mas gostaria de reunir todos os 4 aqui para sua iluminação. Sua declaração aos seus pais no templo: não sabeis que devo tratar dos negócios de meu pai? Gostaria que vocês notassem que ele tinha 12 anos na época e, portanto, o trabalho no qual ele estava ocupado como uma alma estava terminado, pois 12 é o número de trabalhos concluídos. O simbolismo de seus 12 anos é agora substituído pelo dos 12 apóstolos. Ele estava no corpo causal, sempre um símbolo do corpo causal da alma, e, portanto, ele estava falando em níveis de alma e não como homem espiritual na Terra. Ele estava servindo como membro da hierarquia, pois foi encontrado por seus pais ensinando os sacerdotes, os fariseus e os saduceus. Ele falava como uma expressão do aspecto substância, ele falava com sua mãe, e também como uma alma, ele falava com seu pai, mas ele não era controlado por nenhum dos dois. Ele agora funcionava como a mônada, acima e além, mas incluindo ambos. Sua declaração aos seus discípulos: eu devo ir para Jerusalém, após a qual lemos que ele firmemente fixou seu rosto para ir para lá. Esta foi uma intimação de que ele tinha agora um novo objetivo. O único lugar de completa paz, o significado da palavra Jerusalém, é Shambhala. A hierarquia não é um centro de paz no verdadeiro significado do termo, que não tem relação com emoção, mas com a cessação do tipo de atividade com a qual estamos familiarizados no mundo da manifestação. A hierarquia é um verdadeiro vórtice de atividade e de energias vindas de Shambhala e da humanidade. Do ponto de vista do verdadeiro esoterismo, Shambhala é um lugar de determinação serena e de vontade equilibrada e quiescente, como o antigo comentário expressa. A exclamação do Cristo: Pai, não a minha vontade, mas a tua seja feita, indicou seu destino monádico e realizado. O significado dessas palavras não é como é tão frequentemente afirmado por teólogos e pensadores cristãos, uma declaração de aceitação da dor e de um futuro desagradável. É uma exclamação evocada pela realização da consciência monádica e pelo foco do aspecto da vida dentro do todo. A alma, nesta declaração, é renunciada, e a mônada, como um ponto de centralização, é definitivamente e finalmente reconhecida. Os estudantes fariam bem em ter em mente que o Cristo nunca passou pela crucificação subsequente a este episódio, mas que foi o Mestre Jesus que foi crucificado. A crucificação ficou para trás dele na experiência do Cristo. O episódio da renúncia foi um ponto alto na vida do Salvador do mundo, mas não fez parte da experiência do Mestre Jesus. As palavras finais do Cristo aos seus apóstolos, reunidos na Câmara Superior, na hierarquia, simbolicamente, foram: eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos, ou ciclo. Aqui ele estava falando como chefe da hierarquia, que constitui seu ashram, e também falando como a mônada e expressando sua vontade divina de permear ou informar o mundo continuamente e infinitamente com sua consciência ofuscante.
Ele expressou a universalidade e a continuidade e contato incessantes que são a característica da vida monádica, da própria vida. Foi também uma afirmação tremenda, enviada na energia da vontade, e tornando todas as coisas novas e todas as coisas possíveis. Na quarta iniciação, o aspecto destruidor da vontade pode começar a fazer sua presença ser sentida. O corpo da alma, o corpo causal, o templo do Senhor, é destruído por um ato da vontade e porque até mesmo a alma é reconhecida como uma limitação por aquilo que não é nem o corpo nem a alma, mas aquilo que é maior do que qualquer um deles. A consciência do homem aperfeiçoado agora está focada na da mônada. A estrada para Jerusalém foi trilhada. Esta é uma maneira simbólica de dizer que o Antakarana foi construído e o caminho para a evolução superior, que confronta os iniciados superiores, agora se abriu. Este Antakarana é o produto do esforço unido da alma e da personalidade, trabalhando juntos conscientemente para produzir esta ponte. Quando é completado, há um rapport perfeito entre a mônada e sua expressão no plano físico, o iniciado no mundo exterior. A terceira iniciação marca a consumação do processo, e há então uma linha reta de relacionamento entre a mônada e o eu pessoal inferior. A quarta iniciação marca a realização completa desta relação pelo iniciado. Ela o capacita a dizer: eu e meu Pai somos um. É por esta razão que a crucificação, ou a grande renúncia, acontece. Não se esqueça de que é a alma que é crucificada. É Cristo quem morre. Não é o homem, não é Jesus. O corpo causal desaparece. O homem é monadicamente consciente. O corpo-alma não serve mais a nenhum propósito útil, não é mais necessário. Nada resta além do Sutratma, qualificado pela consciência, uma consciência que ainda preserva a identidade enquanto fundida no todo. Outra qualificação é a criatividade. Assim, a consciência pode ser focada à vontade no plano físico em um corpo ou forma externa. Este corpo é criado pela vontade do Mestre. Essa atividade responsiva um tanto inesperada exigiu muito mais atividade por parte da hierarquia, a fim de compensar as consequências de qualquer influxo prematuro da força de vontade. Após a terceira iniciação, quando o corpo da alma, o corpo causal, começa a se dissipar, a linha de relação ou de conexão pode ser e é direta. O iniciado, então, fica no oceano do amor, e através dele derrama esse amor. Sua vontade é amor e ele pode trabalhar com segurança, pois o amor divino colorirá toda sua vontade, e ele pode servir sabiamente. Amor e inteligência, então, se tornam os servos da vontade. A energia da alma e a força da personalidade contribuem para a experiência da mônada nos três mundos do serviço da vida, e então a tarefa secular do homem espiritual encarnado é finalmente cumprida. Ele está pronto para o Nirvana, que é apenas o caminho para novos campos de experiência espiritual e de desenvolvimento divino, incompreensível. Até agora, mesmo para o iniciado do terceiro grau, este caminho é revelado somente quando o Antakarana é construído e completado e o homem se torna focado na tríade tão conscientemente quanto ele agora está focado na natureza tríplice inferior. Os estudantes fariam bem em aprender que esse processo de construção do Antakarana é um dos meios pelos quais o homem, a trindade, se torna uma dualidade. Quando a tarefa é concluída e o Antakarana é definitivamente construído, produzindo assim o alinhamento perfeito entre a mônada e sua expressão no plano físico, o corpo da alma, o corpo causal, é completa e finalmente destruído pelo fogo da mônada, derramando o Antakarana. Há então reciprocidade completa entre a mônada e a alma totalmente consciente no plano físico. O intermediário divino não é mais necessário. O Filho de Deus, que é o Filho da mente, morre. O véu do templo é rasgado em dois de cima para baixo. A quarta iniciação é passada, e então vem a revelação do Pai. O plano físico é um reflexo completo do mental. Os três subplanos mais baixos refletem os subplanos abstratos, e os 4 subplanos etéricos refletem os 4 planos concretos mentais. A manifestação do ego no plano mental para o corpo causal não é o resultado da energia que emana dos átomos permanentes como um núcleo de força, mas é o resultado de diferentes forças, e principalmente da força do grupo. É predominantemente marcado por um ato de uma força exterior, e se perde nos mistérios do karma planetário. Isso é igualmente verdadeiro para as manifestações mais baixas do homem. É o resultado da ação reflexa, e é baseado na força do grupo de centros etéricos através dos quais o homem, como um agregado de vidas, está funcionando. A atividade desses centros estabelece uma vibração de resposta nos 3 subplanos mais baixos do plano físico, e a interação entre os dois causa uma aderência ou agregação ao redor do corpo etérico, de partículas do que erroneamente chamamos de substância densa. Este tipo de substância energizada é varrida no vórtice de correntes de força que saem dos centros e não pode escapar.
Essas unidades de força, portanto, acumulam-se de acordo com a direção da energia ao redor e dentro do invólucro etérica até que ela fique escondida e oculta, mas interpenetrando. Uma lei inexorável, a lei da própria matéria, traz isso, e somente aqueles que são definitivamente senhores do yoga podem, através da vontade consciente de seu próprio ser, escapar da força irresistível da lei da atração trabalhando no subplano físico cósmico mais baixo. Um tratado sobre o fogo cósmico. Eu já lhe disse antes que o corpo astral é uma ilusão. Ele é eventualmente descoberto como inexistente pelo homem que atingiu a consciência do iniciado. Quando o Budi reina, a natureza psíquica inferior desaparece. Quando o Antakarana é construído, e a unidade mental é substituída pelo átomo permanente manásico, e o corpo causal desaparece, então o adepto sabe que a mente inferior, o corpo mental, também é uma ilusão e é, para ele, inexistente. Existem então, no que diz respeito à sua consciência individual, apenas 3 pontos focais ou ancoragens. Ambas essas expressões são inadequadas para expressar o significado completo. Humanidade, na qual ele pode se concentrar à vontade por meio do que é chamado tecnicamente de Maya Virupa, uma forma corporal que ele cria para o cumprimento do propósito monádico. Ele então expressa plenamente todas as energias da cruz mutável. A hierarquia. Aqui, como uma unidade focada de consciência búdica todo-inclusiva, ele encontra seu lugar e modo de serviço, condicionado por seu raio monádico. Ele então expressa os valores da cruz fixa asterisco. Shambhala. Este é seu ponto mais alto de foco, o objetivo dos esforços de todos os iniciados dos graus mais altos e a fonte do Sutratma, através do qual, e suas diferenciações, ele pode agora trabalhar conscientemente. Aqui ele se encontra ainda crucificado, mas na cruz cardial. Para, portanto, trazer a necessária projeção das energias acumuladas, organizadas pela imaginação criativa e levadas a um ponto de tensão excessiva pelo foco do impulso mental, um aspecto da vontade, o discípulo então invoca os recursos de sua alma, armazenados no que é tecnicamente chamado de a joia no lótus. Esta é a ancoragem da mônada, um ponto que não deve ser esquecido. Os aspectos da alma que chamamos de conhecimento, amor e sacrifício, e que são expressões do corpo causal, são apenas efeitos desta radiação monádica. Quando o discípulo tiver obtido o fruto da experiência que é o conhecimento e estiver aprendendo a transmutá-la em sabedoria, quando seu objetivo for viver verdadeiramente na realidade, e quando a vontade para o bem for o objetivo supremo de sua vida diária, então ele pode começar a evocar a vontade. Isso fará com que o elo entre as mentes inferiores e superiores, entre espírito e matéria e entre mônada e personalidade seja um fato definido e existente. A dualidade então sobrevém à triplicidade, e a potência do núcleo central no veículo egóico destrói, na quarta iniciação, as 3 expressões circundantes. Elas desaparecem, e então a chamada destruição do corpo causal ocorreu. Esta é a verdadeira segunda morte, a morte da forma por completo. Então a vida da alma, como até então entendida, desaparece e o corpo causal desaparece. A soma total da memória, qualidade e aquisições é então absorvida pela mônada. As palavras eu e meu pai somos um tornam-se verdadeiras. O corpo astral também desaparece no mesmo grande processo de renúncia, e o corpo físico, como um agente automático do corpo vital, não é mais necessário, embora persista e sirva um propósito quando assim requerido pela mônada. Do aspecto da forma, você então tem a mônada, a esfera da tríade espiritual e o corpo etérico no plano físico. Gostaria de lembrá-lo aqui que os níveis de existência consciente que consideramos sem forma são apenas relativamente assim, porque nossos 7 planos são os 7 subplanos do plano físico cósmico. O centro da consciência está agora na natureza da vontade, quando este ponto de obtenção é alcançado, e não está mais na natureza do amor. Atividade e amor ainda estão presentes em plena medida, mas o foco da atenção do iniciado está no aspecto da vontade da divindade. Esta iniciação da crucificação tem uma característica instrutiva importante. Isso é preservado para nós no nome que é frequentemente dado a esta quarta iniciação, a grande renúncia. Uma tremenda experiência concedida ao iniciado neste momento. Ele percebe, porque ele vê e sabe, que o Antakarana foi completado com sucesso e que há uma linha direta de energia da tríade espiritual, via Antakarana, para sua mente e cérebro. Isso traz à tona de sua consciência o reconhecimento repentino e assustador de que a própria alma, o corpo egóico em seu próprio nível, e aquilo que por eras tem sido a suposta fonte de sua existência e seu guia e mentor, não é mais necessário. Sua relação, como uma personalidade infundida pela alma, é agora diretamente com a mônada. Ele se sente desamparado e está apto a gritar, como fez o Mestre Jesus: meu Deus, por que me abandonaste?
Mas ele faz a renúncia necessária, e o corpo causal, o corpo da alma, é abandonado e desaparece. Esta é a renúncia culminante e o gesto culminante de eras de pequenas renúncias. A renúncia marca a carreira de todos os aspirantes e discípulos. Renúncia conscientemente enfrentada, compreendida e feita conscientemente. Até aqui ele trabalhou principalmente com o fio da consciência. Este está ancorado na cabeça, e através dessa consciência sua personalidade e sua alma estão ligadas até que ele se torne uma personalidade infundida pela alma. Ele então atingiu a unidade com seu eu superior. Através da construção do Antakarana, outro fio é adicionado à personalidade infundida pela alma, e o verdadeiro indivíduo espiritual é ligado e fica sob a direção da tríade espiritual. Na quarta iniciação, o corpo da alma, o corpo causal, assim chamado, desaparece, e o fio da consciência é ocultamente rompido. Nem o corpo da alma nem o fio são mais necessários. Eles se tornam agora apenas os símbolos de uma dualidade inexistente. A alma não é mais o repositório do aspecto da consciência como até agora. Tudo que a alma armazenou de conhecimento, ciência, sabedoria e experiência, acumulado no ciclo de vida de muitos éons de encarnação, são agora posse exclusiva do Hamem Spiritual Individual. Ele os transfere para a correspondência superior do aparelho perceptivo sensorial, a natureza instintiva, nos 3 planos dos 3 mundos. Tratado sobre magia branca. O primeiro campo de conhecimento que recebe iluminação pode ser descrito como compreendendo a totalidade das formas a serem encontradas nos 3 mundos do esforço humano, etérico, astral e mental. O aspirante a discípulo, por meio desse processo, torna-se consciente de sua natureza inferior e começa a perceber a extensão de seu aprisionamento e, como Patanjali coloca, as modificações da natureza psíquica versátil. Os obstáculos à realização e os obstáculos ao progresso são revelados a ele e seu problema se torna específico. Frequentemente, então, ele atinge a posição em que Arjuna se encontrou, confrontado por inimigos que são aqueles de sua própria casa, confuso quanto ao seu dever e desencorajado enquanto busca equilibrar-se entre os pares de opostos. Sua prece, então, deve ser a famosa prece da Índia, proferida pelo coração, compreendida pela cabeça e suplementada por uma vida ardente de serviço à humanidade. Revela-nos a face do verdadeiro sol espiritual, escondido por um disco de luz dourada, para que possamos conhecer a verdade e cumprir todo o nosso dever. Enquanto viajamos para teus pés sagrados. À medida que ele persevera e luta, supera seus problemas e traz seus desejos e pensamentos sob controle, o segundo campo de conhecimento é revelado. Conhecimento do eu no corpo espiritual, conhecimento do ego como ele se expressa através do meio do corpo causal, o Karana Sharira, e consciência daquela fonte de energia espiritual que é o impulso motivador por trás da manifestação inferior. O disco de luz dourada é perfurado, o verdadeiro sol é visto, o caminho é encontrado e o aspirante luta para frente em direção a uma luz cada vez mais clara. Consideremos agora as palavras no final da regra anterior. A luz inferior é lançada para cima e a luz maior ilumina os 3. O trabalho dos 4 prossegue. O que dizer dessa luz inferior? O estudante deve lembrar que para os propósitos presentes ele tem 3 corpos de luz a considerar. Existe o corpo radiante da própria alma, encontrado em seu próprio plano e chamado, frequentemente, de Karana Sharira ou corpo causal. Existe o corpo vital ou etérico, o veículo do prana, que é o corpo de luz dourada, ou melhor, o veículo de cor chama. Existe o corpo de luz escura, que é a maneira oculta de se referir à luz oculta do corpo físico e à luz latente no próprio átomo. Esses 3 tipos de energia são mencionados no antigo comentário sob os seguintes termos simbólicos. Quando a luz radiante do anjo solar se funde com a luz dourada do intermediário cósmico, ela desperta da escuridão a luz intensa de Anu, a partícula. O sub-raio no qual um homem é encontrado, aquele raio menor que varia de encarnação para encarnação, em grande parte lhe dá sua coloração para esta vida. É sua tonalidade secundária. Não se esqueça, o raio primário da mônada continua através do éon. Ele não muda. É um dos 3 raios primários que eventualmente sintetizam os filhos dos homens. O raio do ego varia de ronda para ronda e, em almas mais evoluídas, de raça para raça, e compreende um dos 5 raios de nossa evolução atual. É o raio predominante para o qual o corpo causal de um homem vibra. Pode corresponder ao raio da mônada, ou pode ser uma das cores complementares à primária. O raio da personalidade varia de vida para vida, até que a gama dos 7 sub-raios do raio monádico tenha sido passada. Em segundo lugar, temos a comunicação telepática.
Este é o registro na consciência do cérebro físico da informação transmitida, direto do mestre para o discípulo, do discípulo para o discípulo, do estudante para o estudante, do mestre ou discípulo para o ego e daí para a personalidade, através dos subplanos atômicos. Você notará, portanto, que somente aqueles em cujos corpos a matéria do subplano atômico é encontrada podem trabalhar dessa maneira. Segurança e precisão estão neste equipamento. De ego para ego através do corpo causal e transmitido diretamente de acordo com o método anterior ou armazenado para trabalhar gradualmente e conforme a necessidade. Eles escrevem o que veem. Este método não é de uma ordem tão alta. Você notará que no primeiro caso você tem sabedoria ou disponibilidade em níveis búdicos ou intuitivos. No segundo caso, você tem transmissão do corpo causal, dos níveis mentais superiores. No terceiro caso, você tem desenvolvimento suficiente para permitir que o aspirante receba ditado. No quarto caso, você tem a capacidade de ler na luz astral, mas frequentemente nenhuma capacidade de diferenciar entre o que é passado, o que é e o que será. Portanto, você tem ilusão e imprecisão. Este é um método, no entanto, às vezes usado, mas, a menos que seja usado diretamente sob estimulação aplicada por um mestre, é passível de ser muito enganoso, assim como seu corolário, a clareaudiência astral. É um método de clarividência mental e requer uma mente interpretativa treinada, o que é realmente raro de encontrar. Contemplar envolve visão firme, unifocalmente direcionada a um objetivo específico. A alma ou anjo solar pode ser considerada como olhando em 3 direções. Em direção à luz superna, em direção àquela vida ou energia central que mantém oculto dentro de si o propósito e plano para o qual todo ser tende. Não sei como expressar isso mais claramente. O que essa força diretiva pode ser? Qual é o segredo do ser em si só é revelado durante as iniciações mais avançadas, e só é finalmente compreendido quando o próprio corpo causal, o Karana Sharira, se desintegra e a limitação final desaparece. Com essa direção da visão do anjo solar não precisamos nos preocupar. Você pede uma definição mais clara do ponto intermediário. Para o probacionista, é o plano emocional, o Kurukshetra, ou o plano da ilusão, onde a terra, natureza física, e a água, natureza emocional, se encontram. Para o discípulo, é o plano mental onde a forma e a alma fazem contato e a grande transição se torna possível. Para o discípulo avançado e o iniciado, o ponto intermediário é o corpo causal, o Karana Sharira, o corpo espiritual da alma, permanecendo como intermediário entre o espírito e a matéria, a vida e a forma, a mônada e a personalidade. Isso também pode ser discutido e compreendido em termos dos centros. O ponto cardeal enfatizado nesta regra é a pureza e, em última análise, a pureza é em grande parte uma questão de motivo. Se o incentivo à ação de qualquer tipo nos 3 mundos é baseado no desejo da personalidade e provocado pelo uso aplicado da mente, então a impureza caracteriza essa ação. Se o impulso emana do morador na forma, ele é então subordinado e controlado pelo morador para o fim desejado. Então a característica é a pureza dentro das limitações do grupo, pois a pureza absoluta só existe quando a liberdade total do controle foi provocada. A alma é consciente do grupo e controlada pelo grupo, e, até que o corpo causal tenha sido superado e a libertação de seu controle alcançada, o real significado da pureza não será compreendido. Basta dizer que há uma conotação próxima entre impureza e limitação de qualquer tipo, física, emocional e mental. A forma do corpo causal. Este é o veículo da consciência superior, o templo do Deus residente, que parece de uma beleza tão rara e de uma estabilidade de natureza tão segura que, quando a destruição final vem até mesmo daquela obra-prima de muitas vidas, amarga de fato é a taça para beber, e indizivelmente desprovida parece a unidade de consciência. Consciente então apenas do Espírito Divino inato, consciente apenas da verdade da divindade, percebendo profundamente nas profundezas de seu ser a natureza efêmera da forma e de todas as formas, permanecendo sozinho no vórtice dos ritos iniciáticos, desprovido de tudo em que ele pode ter se apoiado, seja amigo, mestre, doutrina ou ambiente, bem pode o iniciado clamar: Eu sou o que sou, e não há nada mais. Bem pode ele então figurativamente colocar sua mão na de seu Pai no céu, e estender a outra em bênção ao mundo dos homens, pois somente as mãos que deixaram escapar tudo dentro dos 3 mundos estão livres para levar a bênção final à humanidade em luta. Então ele constrói para si uma forma tal como ele deseja. Uma nova forma que não está mais sujeita a estilhaçamento, mas é suficiente para sua necessidade, para ser descartada ou usada conforme a ocasião exigir. O esforço por parte de todos os aspirantes não deve ser para resistir e repelir a pressão ou lutar e afastar. Tal método centraliza a atenção no não-eu e leva a um caos adicional.
O trabalho deve ser ao longo das linhas de um esforço para fazer contato com o eu superior e mantê-lo estável e firme, e estar em alinhamento tão direto que a força e o poder da alma possam ser derramados sobre e através da natureza tríplice inferior. Este derramamento trará uma radiação constante que afetará os arredores exatamente na proporção da extensão do contato interno e em relação direta com a clareza do canal que liga o cérebro físico ao corpo causal. O aspirante também deve se esforçar para alcançar aquele autoesquecimento que se funde no bem daqueles contatados. Este autoesquecimento se refere ao eu inferior. O autorrecolhimento e o autoesquecimento devem ser companheiros. Tendo sentido a visão e vislumbrado uma fração da beleza, com poucos homens veem é espantoso. Em suas mãos está a oportunidade de trazer para o plano mental o máximo possível do plano. Nebuloso e tênue a princípio é seu alcance atrás dele, mas ele começará a se materializar. Raramente a princípio você descobrirá que pode contatá-lo, pois a visão vem através do meio do corpo causal e poucos podem manter essa alta consciência por muito tempo. Mas a luta para aprender levará resultados, e pouco a pouco a ideia se infiltrará nos níveis concretos do plano mental. Então se torna um pensamento concreto, algo que pode ser definitivamente visualizado e apropriado como base para o pensamento. Quando Chitta, ou substância mental, é levado à atividade por ideias abstratas, os pensamentos corporificados da mente divina, carregando a energia de seu Criador e, consequentemente, a causa dos efeitos fenomenais nos três mundos, e quando a isso é adicionado o entendimento divino e a apreensão sintética da vontade e do propósito de Deus, então os três aspectos da mente são unificados. A estes nós tocamos anteriormente, e os chamamos de coisas da mente, ou Chitta, 2 mente abstrata, 3 intuição ou razão pura. Estes têm que ser unificados na consciência do aspirante. Quando isso acontece, o discípulo construiu a ponte, o Antakarana, que liga a tríade espiritual, 2 o corpo causal, 3 a personalidade. O corpo egóico serviu ao seu propósito, o anjo solar fez seu trabalho, e o lado forma da existência não é mais necessário, como entendemos e utilizamos, como meio de experiência. O homem entra na consciência da mônada, o O corpo causal se desintegra, a personalidade desaparece e a ilusão termina. Esta é a consumação da grande obra, e outro Filho de Deus entrou na casa do Pai. Que ele possa sair de lá para o mundo dos fenômenos a fim de trabalhar com o plano é provável, mas ele não precisará passar pelos processos de manifestação como a humanidade faz. Ele pode então construir, para o trabalho, seu corpo de expressão. Ele pode trabalhar através e com energia como o plano dita. Observe estas últimas palavras, pois elas contêm a chave para a manifestação. Final do estudo sobre o corpo causal.